Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi e eu estou aqui no canal da Sobota para conversar com você sobre finanças, tá? A aula de hoje eu vou estar mostrando dois indicadores muito importantes para qualquer empreendedor, tá? O primeiro deles é a margem de contribuição. Então eu vou mostrar para que serve e como calcula a margem de contribuição. E o segundo indicador é o ponto de equilíbrio, onde eu também vou estar conceituando e dando um exemplo aqui para você entender como que se calcula isso. Você vai observar que os cálculos, né, desses dois indicadores, eles são extremamente simples. Só que o resultado desses indicadores para a sua gestão aí do laboratório, ela é de muita relevância, né? São indicadores muito importantes para você conseguir enxergar melhor o seu negócio e conduzi-lo da maneira que você definiu estrategicamente, ok? Mas antes da gente começar essa aula, eu peço para você, se ainda não é inscrito no canal da Sobota, para que se inscreva, tá? Clique no botãozinho vermelho aí embaixo, inscrever-se, e acione o sininho, porque o YouTube ele vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, ok? Então vamos lá. Margem de contribuição, né? O que é isso aí, Rogério? A margem de contribuição, gente, é um cálculo que nós realizamos para identificar quanto cada produto, quanto cada serviço que você presta, né, aí no seu laboratório, ele contribui para que você consiga pagar os gastos fixos, tá? Então, o empreendedor, muitas vezes, antes dele falar assim de lucro, esse aparelho me dá um lucro de tantos reais, a gente pensa no quê? Na margem de contribuição, ok? Porque a margem de contribuição, ela tem que ser suficiente, tá? Ou ajudar o laboratório a pagar os gastos fixos. Porque nós vimos, né, no começo da nossa série de finanças, que gastos fixos são aqueles que você produzindo, vendendo aparelho ou não, você vai ter, tá certo? Os gastos variáveis, esses andam junto com a sua produção e com a sua venda. Eu até comentei, se fosse para escolher friamente entre gasto fixo e gasto variável, o melhor são os gastos variáveis. Por quê? Eu só incorrerei nesses gastos a partir do momento em que eu produzo e vendo. Agora os fixos, se você pegar aquele mês ruim, né, aquele mês que as suas vendas e a sua produção cai, né, o seu gasto fixo ele tem que ser pago, beleza? Então a margem de contribuição ela serve justamente para a gente identificar quanto cada binder que eu fizer, quanto cada planas, quanto cada placa, quanto cada treinamento que eu dou no meu laboratório vai contribuir para que eu consiga pagar os gastos fixos, ok? Rogério, mas a margem, eu entendi que ela ajuda, ela contribui para a gente bancar os gastos fixos, mas será que uma margem de contribuição de um aparelho é suficiente para eu bancar os meus gastos fixos? Não sei. Será que 2 aparelhos é suficiente? 3? 4? Aí vem o nosso segundo indicador, que é o ponto de equilíbrio. Nós vamos mostrar aqui para você como é que a gente faz esse cálculo, tá? Para saber quantos aparelhos X, Y, Z você precisa vender naquele mês para que você consiga o quê? Pagar os seus gastos fixos. Ponto de equilíbrio é como se você vendesse para pagar os gastos e não sobrasse dinheiro, mas também não faltasse, ok? Então é uma referência que você tem para saber quanto eu preciso produzir, ok? Então vamos lá. Margem de contribuição. Como nós falamos, quanto cada aparelho, cada produto contribui para a gente pagar os gastos fixos. Então vou colocar a formulinha aqui, ó. Margem de contribuição vai ser o preço de venda por quanto você vende o seu aparelho, menos todos os gastos
variáveis. Lembrando que dentro de gastos você tem custos variáveis e também tem as despesas variáveis. Então veja, a importância daquela primeira aula nossa com os conceitos básicos de finanças, tá certo? Então quando a gente começa a entrar nas finanças assim um pouco mais avançada, a gente precisa daquela base? Com certeza. É a mesma coisa, né? Quando você pega um estagiário aí no seu laboratório, muitas vezes o cara já quer sair fazendo aparelho. Mas antes de fazer o aparelho, você vai ensinar para ele ou treiná-lo o quê? Fundamento. É o quê? Pô, vai enrolando aí, torcendo o fio para você pegar a mão. Alicate, fio, né? Ele vai praticando. Você faz o desenho no papel do que ele tem que fazer com o fio e ele tem que fazer na prática. E lá na frente, todo esse treinamento que ele teve vai fazer diferença a hora que ele estiver montando um aparelho. Finanças é igual, tá? Você teve lá o fundamento, que eram gastos fixos, variáveis, e agora a gente está aplicando esses, vamos chamar assim, ingredientes na nossa fórmula, tá? Então tem que ter muito claro o que são gastos variáveis. Custos, tudo aquilo que está diretamente ligado à sua produção. Despesas, aquilo que dá suporte à sua operação. Eu costumo classificar que são as despesas administrativas, comerciais. Então vou exemplificar aqui alguns para a gente relembrar. Custo, todo o material que você gasta para fazer o aparelho, mais a mão de obra direta, o profissional que está fazendo aquele aparelho, seja ele o estagiário, seja ele o protético, seja ele você, tá? Então a sua mão de obra é direta, porque você está pondo a mão no produto. Basicamente, custos variáveis, a gente tem esses dois, ó. Ok? Despesas variáveis são aquelas que dão suporte à sua operação, não estão na bancada, mas fazem parte do seu negócio como laboratório. E variável por quê? Porque quando você produz e vende, você tem. Quando isso não ocorre, você não tem as despesas variáveis. Ok? Então vamos imaginar comissões, se você paga comissão para a venda do produto, imposto. Então veja, você só vai ter isso se você tiver a produção e venda, tá? Diferente de um aluguel. O aluguel é fixo. Puta, produzindo, vendendo ou não produzindo e não vendendo, você tem que pagar o aluguel. Perfeito? O que mais aqui? Sei lá, o seu motoboy, né? Você só vai pagar o motoboy se ele fizer a corrida. Por que ele está fazendo a corrida? Porque eu produzi e estou entregando para o meu cliente. Ok? Então a formulinha da margem de contribuição é isso. Preço de venda menos os gastos variáveis. Maravilha? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que você vende aí planas por R$280. Tá? Nós teremos uma aula mais para frente sobre preço de venda, como formar seu preço de venda, tá? Eu tenho certeza que não é o seu caso, mas a grande maioria de laboratórios, né, quando eles acabam nos procurando, eu pergunto, né, para o protético, como é que você forma o seu preço de venda? E é muito comum ele não saber, né? Pô, Rogério, mas ele vende por um preço. Sim, ele pega aí tabela de concorrentes, soma e divide por 3. Por 3 porque eu peguei 3 tabelas, tá? Fazer uma média. E aí ele trabalha muitas vezes com a média. Isso funciona? Pode até funcionar, né? De repente você conhece algum protético que trabalha dessa forma e ele está tocando o negócio dele aí e está sobrevivendo. Só que não é a melhor forma, né? Porque aqui você cai estrategicamente numa coisa que nós chamamos de guerra de preço. Você vai vender, entrando nesse cenário, preço e não qualidade, coisa que você tem nos seus aparelhos. Só que o dentista que contrata protético, se ele não enxerga esse valor agregado, ele vai o quê? No preço, porque para ele o serviço de todos os protéticos é a mesma coisa. Então você cai naquela guerra de preço. Agora, quando você forma o seu preço de venda,
você atribui valor, mostra esse valor para o dentista, ele percebe esse valor e está disposto a pagar por isso, você entra num outro cenário estratégico, que é de diferenciação, tá? Então vamos lá, preço de venda, você vende lá por 280 planas, e você vai diminuir todos os gastos variáveis para fazer um plana, tá? Um planas. Então vamos imaginar que você gaste aqui, ó, somando custo e despesas variáveis, sei lá, R$80. Estou chutando, tá, gente? Valor. Então veja, esse é o seu PV, que é o preço de venda, menos os gastos variáveis. Então por isso que aquela planilhinha para você classificar o que é fixo e variável é fundamental na hora de fazer essa conta. Qual é a minha margem de contribuição nesse planas, tá? 280 menos 80, R$200. Então veja, fazendo essa conta, você sabe que todo planas que você vender, se tiver esse cenário nessas mesmas características, ele vai contribuir com R$200 para dentro do seu laboratório. Esses R$200 não é o lucro. Esses R$200 é a margem de contribuição. Quanto dessa margem de contribuição eu vou precisar para pagar os meus gastos fixos? Esse é o outro ponto, que é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. O próprio nome ele já diz, ó, é o ponto que eu tenho que estar equilibrado. É aquele ponto em que eu não vou ganhar, eu não vou ter lucro, mas também não vou ter prejuízo. Eu não preciso pôr dinheiro do meu bolso. O negócio se paga, tá? Então é muito importante você começar o mês com esses indicadores. Principalmente se você tem uma equipe comercial, ou se você é o comercial, você é o cara que pega os seus modelos e vai na porta dos dentistas mostrar o seu trabalho. Então você sabe quanto você precisa vender de planas para poder cobrir seus gastos fixos, ok? Formulinha do ponto de equilíbrio. Ó. Você vai pegar todos os gastos fixos. Pô, Rogério, variável entra aqui no ponto de equilíbrio? Esquece variável. Variável é só na margem de contribuição, ok? Você vai pegar todos os gastos fixos, seja eles custos ou despesas. Exemplo, custo fixo que tiver ligado à sua produção. Por exemplo, a energia elétrica, o aluguel do seu laboratório, né? A parte do aluguel que faz parte das bancadas. Que mais? Custo fixo. De repente você paga para o seu protético um salário fixo. Então veja, é um custo fixo, porque é protético, ele está na produção. E é fixo porque ele ganha X reais por mês, independente de quanto ele produz. Ok? Despesas fixas. Você tem lá o aluguel da parte administrativa do seu laboratório, você tem o salário da sua recepcionista, da sua secretária, você tem conta de telefone, enfim, tudo que é fixo, tá? Internet, sistema de segurança, tudo aquilo que você, independente de produzir ou não, tem que pagar, fixo, beleza? Então você vai pegar os gastos fixos e vai dividir esses gastos fixos pela margem de contribuição que você acabou de calcular aqui em cima, ó. Então vamos imaginar que o seu laboratório, ele tem aí um total de, sei lá, eu vou dar um valor aqui só para a gente exemplificar, R$20 mil de gastos fixos. Nossa, Rogério, é muito alto. Tá, é só para facilitar minha conta aqui, tá, gente? Você vai colocar aqui o valor que é a sua realidade. Então você vai pegar todos os gastos fixos e vai dividir pela margem de contribuição. Qual a margem de contribuição aqui que nós calculamos? R$200. Ok? Isso significa que quando você pega 20 mil e divide por R$200, você chega aí em 100. O que são esses 100? Isso aqui são 100 planas que você precisa vender no mês com essas características de valores que eu estou dando, tá? Para que você não tenha lucro e nem prejuízo. Ok?
Então esse é o ponto de equilíbrio. Você quer fazer a prova dos 9? Então vamos fazer a provinha dos 9 aqui, ó. Vamos fazer uma apuração de lucro ou prejuízo do seu negócio, tá? Então vamos lá. Você teve uma receita, que é o seu faturamento. De quanto? Pô, Rogério, se eu vender 100 planas a R$200, eu vou ter um faturamento de 20 mil. Legal, coloca aqui, ó. Você faturou 20 mil. Você concorda que tem dono de laboratório que acha que os 20 mil é lucro? Mas vendi, dinheiro é meu. Não, você tem que deduzir os gastos, tá? Por isso que você também tem que separar o que é dinheiro do laboratório do que é seu dinheiro. Senão você mata o seu negócio, tá? Eu vou deduzir aqui os gastos variáveis, tá? Qual é o valor do meu gasto variável por cada planas produzido? A gente tinha dado um exemplo aqui, ó, de R$80, certo? Então eu vou colocar aqui do lado só para você lembrar de onde veio. Eu peguei os R$80 e quantos planas eu produzi e vendi? 100. Então se a gente pegar esse cara aí, ó, quanto é que a gente vai ter de gastos variáveis? Pô, Rogério, 8 mil. Aqui eu só vou fazer uma correção, tá, gente? Ó, a gente chegou em 100 planas, certo? A hora que eu defini meu faturamento, eu multipliquei por R$200. Só que não é R$200, né? Porque eu não vendo por R$200. O meu preço de venda de cada planas é 280. Então eu vou corrigir aqui, tá? Desculpem. Então o nosso faturamento é 28 mil. Ó. Ok? Então você pega a quantidade do ponto de equilíbrio e multiplica pelo preço de venda. Você tem seu faturamento. Peguei meus gastos variáveis, R$80 que eu gasto para produzir 1 planas. Como eu produzi 100, eu gastei R$8.000. Beleza? Aí eu venho aqui e deduzo os meus gastos fixos. Esse independe de quantos planas eu produzi e vendi. Ele é fixo. E nós definimos aqui um valor de gasto fixo de quanto? De 20 mil. Então você vem aqui, ó, 20 mil. Vamos ver qual foi o seu resultado? Se você teve lucro ou prejuízo? Receita, 28 positivo. Gastos variáveis, você deduz. Gastos fixos, você deduz. Então 28 menos 8 dá 20. Menos 20, 0. Isso significa que você, nesse cenário, chegou no teu ponto de equilíbrio. Você não ganhou dinheiro e também não teve que colocar dinheiro. Ok? Então veja a importância de você ter esse número, né? Você já define metas para aquele mês. E muito importante, separa o dinheiro do laboratório do seu pessoa física, tá? Rogerinho, o meu dinheiro que eu preciso viver, de repente você vai colocar ele dentro desses gastos fixos. Então, dentro desses 20 mil, você definiu qual é a sua retirada no mês. Sei lá, 5 mil. Então, quando você faz essa conta, dentro desses gastos fixos, já tem o seu, que é aquele que você tem que viver, tá? O resto fica no laboratório. No começo, gente, não descapitaliza o seu laboratório. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quanto mais fatura aqui, ó, mais faz retirada. E o que vai acontecer? Às vezes você não vai ter dinheiro para pagar a operação do seu laboratório, mas é um negócio que está dando dinheiro. Olha como não tem lógica nessa conta. Pô, o cara trabalha, ele fatura, está faturando bem, né? E aí no fim do mês ele deixa de pagar a conta do laboratório. Alguma coisa tem de errado. E é fácil identificar isso. É que quando ele fatura bem, muito desse dinheiro ele leva para ele como pessoa física. Então ele começa o quê? A mudar o padrão de vida dele, a elevar o padrão de vida. Eu conheço muitos laboratórios que quanto mais fatura, mais o dono está com problema financeiro. Porque ele vai aumentando o padrão. Ele vê faturamento, pô, ele quer mudar de casa, ele quer mudar de carro, ele quer viajar, ele quer isso, quer aquilo. E aquela dica que eu dei no começo.
Quando você tem o seu negócio, você tem que ter muito cuidado com isso. Empresa rica, dono pobre, ok? Empresa tem que ser rica, o dono pobre. Durante um tempo, até o momento em que o seu laboratório estiver bem maduro, você tiver os números na mão, você tiver com a sua produção toda azeitada, né? Toda a tua parte operacional, você já selecionou sua estratégia de mercado, quais são os dentistas, né? Quais são os trabalhos que você vai fazer, né? Você não vai pegar tudo que aparecer. Então, quando você tiver isso na mão, aí sim você já está num outro patamar. E é esse patamar que a gente tenta aqui, né, te ajudar, tá certo? A chegar ou melhorar o que você tem hoje, ok? Nosso intuito da Sobota é sempre estar aqui dando essas dicas, gente, para te ajudar a você aplicar no seu negócio, tá certo? Nada adianta você assistir essas aulas, esses treinamentos, né, e não aplicar, né? É conhecimento. A gente acaba tendo um sobrepeso de conhecimento. A gente acaba ficando obeso de conhecimento. Só que quanto vale esse conhecimento? Nada. Se a gente não coloca em prática, se a gente não coloca em ação, esse conhecimento não vale absolutamente nada, ok? Tem uma frase que eu escutei uma vez, fiquei refletindo, e muitas vezes ela faz sentido, que o feito é melhor que o perfeito. Então vai lá, com os números que você tem, com os recursos que você tem, começa a fazer. E à medida que for surgindo dúvidas, você deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Eu vejo esse vídeo, vejo os comentários e te respondo. Vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar, tá? No nosso próximo encontro eu vou estar dando outras dicas de finanças. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like aí no vídeo pra gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas possível, ok? E te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!